tem agora um novo tema, como produzir mais ciência fora do véu materialista. Então, vamos estar atentos e ouvi-lo. Olá pessoal, boa tarde mais uma vez. Parabenizar os fortes que resistem até o fim, mas já disse no Evangelho que aquele que resistir até o fim, este sim será salvo, né, gente? Então vamos começar. E eu falei na primeira conferência mais de dados científicos, de pesquisa e tudo mais. Agora eu vou fazer uma reflexão mais ampla sobre o conhecimento humano e sobre a produção científica. Eu acho que vai complementar bem o que a gente tem conversado. A primeira coisa interessante é o que é uma narrativa, né? Às vezes a gente tem uma narrativa sobre o que é a realidade, sobre o que é a ciência, sobre o que é a espiritualidade, né? E a narrativa tem a ver com uma compreensão abrangente e articulada da realidade, né? Nós tentamos ter narrativas, é natural, nós temos uma narrativa da nossa própria vida, das situações, do mundo e etc. Agora, o ideal, né, é que essa narrativa seja verdadeira e seja que busque sê-lo, né? Quer dizer, a ideia é que essa narrativa ela seja verdadeira, que ela descreva bem a realidade ou busque se aproximar dele. E não apenas uma livre criação baseada em interesses. Esse é o esforço humano nesse sentido. E a narrativa ela é fundamental porque ela forma, entre outras coisas, nossa cosmovisão. A cosmovisão é a visão macro do qual que é o sentido disso tudo. Qual é o sentido da vida? O que é o ser humano? O que eu estou fazendo aqui? Né? E o Chesterton, que foi um pensador inglês importante do século passado, ele tem um livro chamado Ortodoxia, um livro excelente, em que ele fala o seguinte: não é se a cosmovisão influencia nossas vidas. A questão é se alguma coisa, além da cosmovisão, influencia nossas vidas. Porque a minha cosmovisão que fez com que eu viesse aqui, que vocês estejam aqui até agora, é a minha cosmovisão que determina que eu devo ou não trabalhar, ou roubar, ou devo ser violento ou não, se eu devo continuar vivo ou se eu devo morrer amanhã e provocar a minha morte. Tudo isso depende da visão que eu tenho do mundo, das coisas de mim mesmo, quais são os meus valores. E dentro desses valores, uma coisa fundamental é antropologia. Antropologia no sentido de visão de ser humano que eu tenho. Viktor Frankl, que foi um psiquiatra austríaco que passou anos em campos de concentração, entre eles Auschwitz, ele descreve a importância do sentido existencial e a importância que eu tenho de ser humano. Por exemplo, o ser humano é apenas uma máquina biológica que deve satisfazer os seus desejos, ou temos um sentido transcendente, um poder espiritual de transcender essa realidade que é colocada e se afirmar perante ele. Por exemplo, Viktor Frankl comenta que, muitas vezes, para Freud e outros autores materialistas, se em situações extremas de falta de comida, de segurança, em situações extremas, as dificuldades individuais desapareceriam e todo mundo ia só virar bicho, cada um ia querer defender o seu a qualquer custo. Mas o Frankl fala, ainda bem que o Freud só conheceu o campo de concentração do lado de fora. Eu que conheci do lado de dentro, eu posso dizer que é uma ofensa para quem esteve lá dentro dizer que todo mundo vira bicho. Eu que estive dentro do campo de concentração, eu posso dizer que em situações extremas, longe de todo mundo virar bicho, em situações extremas, tanto os porcos quanto os santos se revelam. E é o que ele viu lá dentro. Ele viu lá dentro que mesmo nas situações mais extremas, as maiores virtudes podem se revelar e as maiores barbaridades, muitas vezes os mais bárbaros, mais cruéis, eram os próprios judeus,
nem eram os soldados da SS nazista, que também muitas vezes são extremamente cruéis. Então, mostrando como nenhuma situação determina em última análise como eu vou agir. Sempre existe uma possibilidade de ação. E essa visão que ele defende, por exemplo, é fundamental. Porque muitas vezes, numa visão estritamente materialista, por exemplo, eu digo que eu sou apenas fruto da minha genética, eu sou apenas fruto do meu ambiente. Se o ambiente me empurra numa direção, eu vou fazer e eu não tenho nada para fazer contra este impulso. Então, essa narrativa sobre o que é o ser humano é fundamental. E eu vou trazer uma história do meu xará. Eu chamo Alexander por causa dele, Alexander Solzhenitsyn. Alexander Solzhenitsyn foi um prêmio Nobel de literatura russo e ele foi perseguido pelo stalinismo, pela ditadura na União Soviética, e depois ele publicou um livro muito importante chamado Arquipélago Gulag, em que ele falava da perseguição que existia durante os regimes comunistas na União Soviética. E ele conta uma parte do livro. Em 1937, uma velhinha que tinha... Porque na época da Revolução Russa e logo ao longo das décadas, eles perseguiam severamente as religiões. Os religiosos eram perseguidos, eram presos, eram executados em praça pública, etc. E ela tinha dado guarida a um religioso da Igreja Ortodoxa Russa que estava fugindo da perseguição, escondeu em casa por um período, depois deixou ele fugir. E aí a polícia secreta, a polícia política soviética deteve a velhinha e começou a fazer aqueles interrogatórios bastante humanos que eles eram capazes de fazer e submetiam a interrogatórios todas as noites. E perguntaram para ela se ela conheceu esse prelado, esse clérigo. Ela falou, tive a honra de recebê-lo. A coragem da senhorinha. E falaram, para casa de quem ele foi? E ela disse na cara dos policiais lá, eu sei, mas não digo. Nada conseguirão de mim, mesmo que me cortem em pedaços. Vocês têm medo dos seus superiores, têm medo uns dos outros, mas eu não tenho medo de nada. Estou disposta agora mesmo a responder diante de Deus. O que dá força a uma senhorinha responder deste jeito, ousado, corajoso, efetivamente empoderado a essas pessoas? O que dá força para ela responder dessa forma, é justamente a sua cosmovisão. Uma visão espiritual mais profunda, que ela não se submete a qualquer força temporal que contrarie a sua visão espiritual do que é ético, do que é correto, do que é baseado numa visão mais divina da humanidade. Aproveitando isso, foi feito um comentário aqui antes sobre a questão da visão de Deus, que eu acho que é bem interessante. Não há dúvida que é possível ser ético e ser ateu. Não há dúvida, todos nós conhecemos pessoas que são ateias e são extremamente éticas. A questão mais grave é o seguinte, é possível fundamentar uma ética adequada sem a existência de Deus? Fundamentar, embasar filosoficamente, eticamente? A questão é muito mais complicada. Eu tendo a concordar com outro russo, Fyodor Dostoiévski, no livro Irmãos Karamazov, quando Ivan Karamazov, que era materialista e ateu, e levava as últimas consequências. O Dostoiévski tem muito essa característica de levar as últimas consequências. Tem uma frase muito famosa do Ivan Karamazov, no Irmãos Karamazov, que ele diz o seguinte, se Deus e a imortalidade não existem, tudo é permitido. Porque se Deus não existe um fundamento último para a ética, não existe um fundamento último para o bem e para o mal. Essa ideia já vem desde a Grécia Antiga, Sócrates falava, Platão falava isso também, Sócrates falava isso, Kant falou isso, e mesmo Nietzsche, no outro sentido, Nietzsche, como uma visão mais materialista, ele se torna coerentemente um nihilista. Não existe bem, não existe mal. Inclusive, a moral cristã é uma moral escrava que deve ser superada. Eu devo massacrar o mais fraco. Porque, se é só vida material, não existe sentido na virtude. Existe sim a busca de potência, de poder a qualquer custo. Então,
essa talvez é a questão mais grave, né? Se é possível fundamentar verdadeiramente uma ética, o bem, sem a existência de uma noção de um fundamento divino para a ética. E muitas vezes, o que nós vemos, materialistas, ateus, muito éticos, muitas vezes porque a gente está vivendo ainda na rebarba dos valores éticos, por exemplo, judaico-cristãos, que basearam a nossa civilização. Quando a gente começa a criar uma nova geração sem nenhum destes valores embasados, muita gente recai num relativismo radical que permite qualquer coisa, já que o que é bem para mim não é bem para você, bem é o que eu acho que é bem, e a coisa é muito mais complicada. Então, mais uma vez, a importância dos valores. E aí vem um ponto muito importante, a origem da espiritualidade humana. Essa aqui é a caverna de Chavez-Pont-d'Arc, na França, considerada das mais antigas pinturas rupestres da humanidade, caverna de Lascaux também. Tem um documentário muito bacana que se chama Caverna dos Sonhos Esquecidos, que é sobre essa caverna, considerada a mais antiga pintura rupestre da humanidade, e já se mostrava que naquela época essa caverna provavelmente tinha uma função religiosa transcendente. Então, as primeiras pinturas rupestres demonstravam uma espiritualidade humana. Ao longo disso, toda a trajetória humana, as maiores obras da humanidade têm um caráter espiritual. Pirâmides, Partenon, Notre Dame, Taj Mahal, a Pietà. As maiores obras artísticas da humanidade tiveram uma inspiração transcendente e espiritual. Assim como as universidades surgiram exatamente dentro de uma busca espiritual. A Universidade de Oxford, considerada a principal universidade do mundo, tem no seu moto: o Senhor é a minha luz. Isso é um salmo de Davi. A Universidade de Harvard foi criada em busca da verdade, na realidade, para formar pastores protestantes. Considerada a maior canção, a mais bela composição musical da humanidade, a Nona Sinfonia, nós sabemos que Beethoven colocou dentro dela a Ode à Alegria de Schiller, que é um louvor a Deus, a fraternidade universal baseada na filiação divina de todos nós. Ou seja, o que são essas experiências espirituais que geram desde aquela reação da velhinha contra os soldados da polícia política russa, até, desde a Chavez-Pont-d'Arc, até passando pelo Partenon, a Nona Sinfonia, a Universidade de Oxford. O que gera tudo isso? Há várias narrativas, então, sobre a espiritualidade e a religião. Uma, de que ela seria uma ilusão. Uma ilusão baseada nos desejos humanos, né, baseados nos desejos, na projeção do inconsciente humano, que, como Freud e Marx falaram, por exemplo, etc., ou é uma percepção de uma realidade transcendente que existe. São duas visões fundamentais. Ou existe uma realidade transcendente que está sendo percebida, ou ela não existe, e isso é necessariamente uma distorção cognitiva, uma busca de satisfação de desejos, etc. E qual é o impacto disso? Muitas vezes a narrativa é que o impacto é basicamente negativo que a espiritualidade e a religião tem, oprimindo as pessoas, gerando culpa, neurose. Pode ser neutro ou pode ser positivo. E qual é o futuro? O futuro da espiritualidade e religião é o declínio, é desaparecer, a humanidade vai crescer, ficar madura, adulta e vai largar essas crenças infantis, segundo algumas narrativas, vai estabilidade com mudanças ou vai crescer. Então isso determina muitas vezes a nossa visão e a nossa perspectiva. E aí vem um dado muito interessante, que muitas vezes o estudo científico da espiritualidade, muitas vezes ele está contaminado por uma ideologia, às vezes religiosa, e muitas vezes, hoje em dia, materialista, né? Então, muitas vezes, na realidade, já se assume a priori, em muitos estudos chamados científicos, que a religião é uma ilusão, porque tudo que existe é a matéria, é o materialismo, que ela tem basicamente um impacto negativo e que ela vai estar desaparecendo, já que a racionalidade vai se sobrepor. E esse é um problema que já vai de longa data. William James,
que foi médico, filósofo, psicólogo, fundador da psicologia da religião em Harvard, já dizia: rende-se com demasiada facilidade ao natural. Aqui ele quer dizer materialismo, tá? Ao materialismo. Essa investigação da religião aceita a ciência física e deixa as leis da vida exatamente onde o materialismo as encontra, ou seja, não vai, quer dizer, fala das atividades neuronais e fica ali, não passa disso. Dessa maneira de considerar o mundo ideal da mente, da consciência, parece a essência prática da religião se evapora. Por quê? Todas as religiões espirituais se baseiam na ideia de um transcendente. Se eu me proíbo a pensar no transcendente e me obrigo a ficar preso necessariamente no fisicalismo, isso é um problema grave do que ele chama de filosofia culta, né? Isso já ele apontou há 122 anos atrás, criticando naturalmente. E mais hoje em dia, um sociólogo da religião extremamente importante, contemporâneo, Rodney Stark, ele fala da própria teologia. A teologia, muitas vezes hoje em dia, se rende ao materialismo. Ele fala: baseado na premissa que os avanços do conhecimento humano tornaram a fé obsoleta, a dimensão espiritual gradualmente desaparece em psicologia. É apenas bem-estar, é apenas desejo de sentido, etc. Se Deus é apenas simbólico, então, obviamente, as preces não podem ser respondidas, milagres não ocorrem, não possuímos almas imortais e pecado é apenas uma questão de opinião, de jogo político, de direita, de esquerda. Ou seja, você evapora, mais uma vez, todo o aspecto transcendente fundamental das religiões. E esse é um problema fundamental. Mas muitos vão colocar: mas já não está provado que tudo que existe é matéria, qualquer coisa fora disso é superstição? Já não se provou que o cérebro gera mente? Eu já falei isso ontem, vou falar brevemente, algumas pessoas não assistiram. Na realidade, esse argumento de que o cérebro gera a mente, que estaria provado que o cérebro gera a mente, de modo geral se dá, tá bom. Que provas que você tem que o cérebro é que gera eu, que pensa, que sente, que gera o Alexander? Ah, claro, se eu estimular áreas do cérebro, der alguma medicação, alguma droga, ou lesar alguma área do cérebro, eu vou alterar a mente. Quando eu tenho Alzheimer, eu tenho prejuízo no meu comportamento, na minha memória, eu fico mais desinibido às vezes, muitas vezes. Eu vou ter correlações. Quando a pessoa está pensando tendo uma vivência espiritual, eu vou ter uma ativação numa área do cérebro. Então isso mostra que essa vivência espiritual nada mais seria do que a ativação dessa área do cérebro. E mais, quando vai desenvolvendo o cérebro, desenvolve também a consciência, desde das espécies inferiores até o ser humano, desde a criança até o adulto. Então, isso seriam provas irrefutáveis de que a mente é um produto do cérebro. No entanto, como eu fiz ontem a comparação com um aparelho de TV. Quando eu era criança, eu achava que os personagens da TV moravam dentro da minha televisão. No Brasil, a gente assiste Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato. Não sei se vocês conhecem aqui em Portugal. Eu achava que o Visconde Sabugosa, a Emília, todo mundo morava ali dentro. Quando eu cresci, eu descobri que não, que eles não moravam ali dentro. Que a televisão era apenas um instrumento para receber um programa que vinha de longe. Então, na realidade, fazendo a comparação com a TV, é verdade. Se eu estimular os circuitos da TV, eu vou ter imagens. Se eu lesar os circuitos da TV, eu vou destruir as imagens. Há correlações entre a atividade elétrica dos circuitos da TV e a imagem. E quanto melhor a TV, se for 4K, 8K, sei lá quantos K, melhor vai ser a imagem. Tudo isso é verdade, mas nada disso prova que ela que gera o Visconde Sabugosa, que ele mora ali dentro. E que se eu destruir a TV, acabou o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Isso apenas mostra que a TV é importante para eu ver o programa naquela situação. Não que eu não possa ver o programa depois em outra televisão, em outro aparelho, num celular ou num computador. A mesma coisa essas evidências. Elas mostram que o cérebro é útil
para a manifestação da minha mente neste contexto. Não provam de forma alguma que a minha mente é gerada pelo cérebro e que ela não possa se manifestar através de um médium, num novo corpo, numa criança que lembra de uma vida passada, ou que ela desprenda do corpo e observe as coisas numa experiência de quase morte. Então, não é verdade que a neurociência mostrou que o cérebro gera a mente. Como eu falei ontem também, isso é um dado muito importante, que é uma ideia equivocada, de que a psicologia científica ou a neurociência surgiram para negar essa superstição espiritual das pessoas. E às vezes a gente vê muitos supostos céticos, alegados céticos, dizendo quem faz um curso básico de neurociência, de psicologia, sabe que isso tudo é uma bobagem, que não existe. É engraçado, porque os fundadores da psicologia científica e da neurociência não sabiam disso. Ou seja, isso é bem interessante. Os fundadores da psicologia científica não tinham visões fisicalistas da mente. Pelo contrário, quando eu falei o William James, ele tinha uma visão não fisicalista, que a mente era algo além do cérebro. E ele dizia, o cérebro pode ser um órgão para limitar a manifestação da consciência de uma certa forma, consciência que surgiu em outro lugar. Tá certo? E ele vai criticar o próprio William James. O materialismo médico parece um bom apelo, olha só, para os sistemas mentais simplistas demais. Você quer simplificar muito? Isso aqui é só uma alteração cerebral e acabou. Isso é só um desejo. Você se coloca na coisa de explicar tudo sem ter que estudar nada. Muito cuidado com isso. Ele fala visão simplista demais. Dá conta das visões de São Paulo, as portas de Damasco, como sendo apenas descargas de lesões. É apenas um epilético, tendo descarga no lobo occipital e resolveu o problema. Será? Quer dizer, é esse cuidado que a gente está propondo de fazer uma verdadeira ciência além do véu materialista. Claro que temos sempre que buscar também as explicações materiais dos fenômenos. Mas eu não posso ser obrigado dogmaticamente a me ater a essas explicações. Tá certo? Por isso, o que a gente propõe que a noção de espiritualidade se você for pegar o que tem em comum com todas as tradições religiosas, místicas, espirituais da história da humanidade, todas elas falam que existe uma dimensão transcendente da realidade. Deus, deuses, espíritos, vai ter isso no hindu, no islâmico, no católico, no Yanomami, na África, em todos os lugares. E essa dimensão transcendente da realidade, ela é fundamental, considerada sagrada, a coisa mais importante. Então, para fazer uma ciência verdadeira, eu não preciso a priori assumir que esse transcendente não existe. Eu posso sim ter uma postura agnóstica. Agnóstica é, eu suspendo o juízo. Ou uma postura verdadeiramente cética. Isso é um dado muito importante. As pessoas que se chamam céticas hoje em dia, os autoproclamados céticos racionalistas, de uma vez, são todos menos céticos. Porque o ceticismo, a palavra original, o ceticismo, que vem lá da Grécia Antiga, significa dúvida, suspensão do julgamento. O cético não tem certeza, que os chamados céticos hoje dizem, eu tenho certeza que nada disso existe, eu tenho certeza que é só cerebral, eu tenho certeza que isso é fraude. Eles são cheios de certezas. O que o cético não tem é certeza. O cético original ele tem dúvida sobre o próprio conhecimento. Ele suspende o juízo até melhores evidências. Isso é o verdadeiro ceticismo, que tem mais a ver com o que a gente chama hoje de agnosticismo. Eu suspendo o juízo, considero todas as possibilidades e analiso racionalmente e baseado nos fatos isso. Essa é a postura que nós defendemos. Um verdadeiro ceticismo, que é um agnosticismo. Suspender o juízo. Então, por exemplo, se existe transcendente ou não, vamos suspender o juízo. Vamos analisar as evidências. Se apontar que existe, ótimo. Se apontar que não existe, tudo bem também. Essa é a real visão científica. Porque é muito interessante. Porque, por exemplo, se a pessoa já assume a priori o materialismo, ela é obrigada dogmaticamente a encaixar o fenômeno
naquilo que ela acredita, no materialismo. Então eu tenho que explicar que é fraude, eu tenho que explicar que é o cérebro, eu tenho que explicar que é uma construção social psicológica. Eu tenho que explicar desta forma. Isto é uma restrição dogmática da realidade. Por outro lado, se eu aceito também a possibilidade espiritualista de que existe uma consciência além do cérebro, eu não sou obrigado a explicar tudo como se fosse uma questão espiritual. Como eu falei, tem uma aparição, uma visão. Pode ser alucinação, pode ser epilepsia, pode ser imaginação, pode ser telepatia, pode ser sobrevivência da consciência. Vamos ver o que as evidências nos falam e não eu impor a minha visão. Eu gosto muito do filósofo da ciência chamado Thomas Kuhn. O Thomas Kuhn dizia o seguinte: fazer ciência é resolver quebra-cabeça. São várias pecinhas, os fatos são várias pecinhas que você tenta encaixar. E às vezes eles não encaixam direito. Ele falou, mas não vale num quebra-cabeça. Se a peça não está encaixando, eu não posso pegar uma tesoura, cortar a realidade para encaixar ali. Eu preciso de mudar a minha compreensão. Ou usando uma outra analogia, o leito de Procusto, não sei se vocês conhecem, né, da Grécia Antiga. Procusto era um cara muito simpático. Ele vivia na beira de uma estrada e passavam viajantes. Ele falava assim, venham cá, descansem na minha casa, eu sou uma pessoa muito gentil, eu quero fazer o bem, descansem na minha casa. Só que o Procusto ele tinha uma cama muito grande e uma cama muito pequena. E o que ele fazia? Se a pessoa era muito grande, ele colocava a pessoa na cama pequena. E aí amarrava a pessoa. E quando amarrava, o que ele fazia? Ele cortava a perna da pessoa para caber na cama. E o contrário, se a pessoa era muito grande, botava na cama pequena. E ele martelava a perna da pessoa para esticar, fazia uma maçaroca da perna da pessoa para caber. O que é isso? Não podemos fazer da nossa ideologia um leito de Procusto para a realidade. Eu não posso cortar e alargar a realidade para caber na minha teoria. É o contrário. Eu tenho que ter humildade intelectual de modificar a minha teoria para fazer caber a realidade. Tá certo? Então esse é o nosso grande desafio. Como eu disse, mas a ciência não provou o fisicalismo. Como eu disse antes, primeiro, a neurociência não comprovou o fisicalismo. E segundo, a ideia do fisicalismo. O que é fisicalismo? A ideia é que tudo o que existe são partículas e forças físicas. É uma teoria... É uma ideia legítima, respeitável, mas é um pressuposto metafísico. Porque dizer tudo que existe na realidade, isso nem é ciência, isso é filosofia, é metafísica. Isso é importante. Então, o materialista fazendo metafísica não decorre de evidências científicas, isso é um cientificismo. Por quê? Eu estou falando o que é ciência, o que é, na realidade, um princípio que eu estou adotando, uma visão, uma metafísica, e muitas vezes viram uma ideologia autoritária. Tá, esse é o primeiro ponto. E segundo ponto importante, aceitar a ideia da sobrevivência da consciência ou uma visão além do materialismo não significa negar ou negligenciar as conquistas científicas. Significa somar algo mais. Enquanto a visão materialista descreve o ser humano como fruto da biologia e do ambiente, o nurture and nature, quer dizer, o ambiente e a sua biologia, a visão não materialista adiciona um outro elemento, a consciência, o espírito, a mente, um outro elemento que vem atuar em conjunto e não substituir o que a gente já conhece. Então é muito importante que nós tenhamos humildade intelectual. Porque vamos falar sério, né, gente? A pessoa dizer que sabe tudo o que existe no universo, o que pode ou não acontecer, é difícil, né? Fala sério. Hoje em dia, na física, falando de física básica, física mainstream, convencional, se reconhece hoje que mais de 90% da matéria que a gente conhece, a gente não sabe nada sobre ela. Chamado força ou matéria escura. Isso não é esoterismo, não. Isso é física básica hoje em dia. 90% da matéria que existe no mundo hoje, no universo, a gente não tem a menor ideia do que é. A gente sabe que ela existe por questões de gravidade, de expansão do universo, não vou entrar em detalhes aqui, mas da matéria a gente não tem ideia do que é 90%. E o que você fala, então, da consciência, da mente humana? Então, pelo menos, a gente tem um pouco de humildade e saber que a gente não conhece tudo.
E a ideia não é de forma alguma propor uma coisa sobrenatural, miraculosa. O que nós estamos propondo é a ampliação do que nós conhecemos como natureza, como naturalismo. Talvez a natureza, o mundo, seja mais do que a matéria. Além da matéria, ele seja também a mente, a consciência, a alma, o espírito. Nós chamamos isso de naturalismo expandido. Um filósofo muito importante da atualidade, Thomas Nagel, publicou um livro na Universidade de Oxford chamado Mind and Cosmos, Mente e Cosmo. Nesse livro, ele propõe, dentro do que a gente defende também, um naturalismo expandido. Ele diz, talvez a ordem natural, ou seja, o mundo, não seja exclusivamente físico. A minha convicção é que a mente é um outro aspecto básico da natureza. E existe apoio independente para esse passo, dentro de uma concepção alargada de realidade. Então, a gente pode alargar a realidade para caber a mente, e não cortar a mente para caber no meu leito de Procusto material. Esse é o grande desafio. Então, o que a gente está propondo é uma ciência verdadeira, uma ciência que é mente aberta, é rigorosa e respeita os fatos. É isso que a gente está propondo. E aí vem um dado muito interessante, por exemplo, Wilbur Penfield. Wilbur Penfield, ele foi um importante neurocientista do século passado, um dos fundadores da neurociência, e ele tratava epilepsia. Ele morava no Canadá, ele era professor da universidade lá no Canadá, e tratava epilepsia. E era de uma época, sabe o que se fazia? Ele tinha poucos remédios para a epilepsia, e ele tirava do cérebro da pessoa a parte que gerava, o foco epilético, onde gerava a epilepsia. Só que para saber onde era o foco, o que ele fazia? Ele dava anestesia local no crânio da pessoa, a pessoa acordada, cortava o crânio, tirava a calota craniana e expunha o cérebro do paciente, com o paciente acordado. E ele dava choquezinhos, no cérebro do indivíduo, para poder ver aonde que surgia a epilepsia. Se ele desse o choquezinho aqui, está aqui o paciente, e ele está aqui com o cérebro exposto, com as marquinhas. E ele vai dando choquezinhos, aqui, o paciente está aqui, o rostinho dele, ele está aqui com o cérebro exposto. O paciente está acordado. E ele vai dando choquezinho no paciente. E o que acontece? Ao dar esses choquezinhos no paciente, ele descobriu onde era a epilepsia, ele cortava lá. Mas ele tinha que saber se não era uma área importante. Aí ele começou a mapear. E ele viu o seguinte, olha, se eu der um choquezinho, por exemplo, aqui a pessoa sente uma cosquinha no pé. Se eu der um choquezinho aqui no dedão, ele forma o homúnculo de Penfield. Isso aqui é o cérebro, né? E ele viu áreas motoras e sensitivas nos cérebros que correspondem a todas as partes do corpo. Então ele foi muito importante. Todo mundo estuda em anatomia o homúnculo de Penfield. E ele, interessante, que ele começou como materialista. Ele era materialista. Ele achava que a atividade elétrica do cérebro gerava consciência. Só que depois de milhares dessas cirurgias e décadas de investigação, no seu livro A Mistério da Mente, The Mystery of Mind, ele conclui o seguinte: sou forçado a concluir que não há evidências válidas de que a descarga epilética ou a estimulação elétrica possam ativar a mente humana. De minha parte, depois de anos de esforço para explicar a mente com base apenas na ação cerebral, cheguei à conclusão de que é mais simples e muito mais fácil ser lógico se adotarmos a hipótese de que o nosso ser consiste de dois elementos fundamentais, o corpo e a mente. Então, esse é um exemplo também dos fundadores da neurociência, mostrando que ele começou como materialista, mas ao invés de cortar a realidade, ele expandiu a sua teoria. E aí, eu estou fazendo várias coisas para poder construir essa ideia de uma ciência não materialista ou além do materialismo. Nós aprendemos muitas vezes também a ideia de que ciência e espiritualidade estão sempre em conflito. A gente aprende isso na escola, a gente aprende isso nos meios de comunicação e muitas vezes na própria faculdade. Sempre a gente ouve, que a igreja perseguiu Galileu, e perseguiu mesmo, então isso sempre foi assim, a igreja sempre atrapalhou, a religião sempre atrapalhou. Na realidade, isso é um mito. Tá? É um mito criado no século XIX. Esse aqui, inclusive ele faleceu recentemente, o Ronald Numbers, um dos maiores historiadores da ciência do planeta e investigador especialista da história da ciência e religião. Ele publicou um livro pela Universidade de Harvard, recentemente, chamado Mitos em Ciência e Religião.
E ele vai mostrando, e por sinal tem entrevistas dele no nosso canal, na TV Nups, e esse aqui é o livro dele, que está em português, Terra Plana, Galileu na Prisão e Outros Mitos em Ciência e Religião, do Ronald Numbers, está em português. Eu acho que a versão de Portugal é um pouquinho diferente dessa. Se vocês procurarem Galileu, Ronald Numbers, é um livro imperdível. Quem tem interesse em história, em relação de ciência e religião, esse livro é absolutamente imperdível. Ele trabalha com vários mitos em ciência e religião. Por exemplo, que a igreja ensinou que a Terra era plana, que a igreja proibiu de secar cadáveres, por exemplo. Tudo isso é falso, foi inventado. Nunca aconteceu isso, tá certo? E aí, ele vai mostrar que o maior mito na história da ciência e religião é que elas estão sempre em conflito. Uma outra informação que me chocou profundamente é que nenhum cientista, até onde eu sei, perdeu a sua vida devido às suas visões científicas por causa de perseguição religiosa. Não tem nenhum caso descrito na história da ciência. A gente acha que foram centenas, milhares. Não há nenhum caso descrito na história da ciência de um cientista que morreu perseguido pela Inquisição ou por qualquer que seja devido à sua visão científica. Perseguido pela religião por sua visão científica. Então, a história é muito mais complicada e interessante do ponto de vista de ciência e religião. Caminhando também um outro ponto muito interessante dessa compreensão mais ampliada, esse aqui é o dado mais recente que nós temos sobre a religiosidade da humanidade, tá certo? O Pew Research Center, quem quiser, é base de dados gratuita, que você consegue procurar na internet, um dos principais centros de estudo no mundo sobre crenças, sobre a humanidade. E o estudo de 2015, população mundial. Quem não tem uma religião é 16%. Quer dizer, 80% da humanidade possui uma religião, e a maioria dos que não têm religião que estão na China, que proíbe, né, religião, basicamente, ou controla severamente, mas a maioria deles tem alguma espiritualidade, acredita em ancestrais, acredita em coisas do gênero. Então, nós vemos que no mundo hoje não é verdade que a crença religiosa está desaparecendo. E mais, as projeções feitas até 2060, sabe quais são os dois grupos que globalmente estão caindo? É o grupo dos budistas e dos sem religião. Já estão caindo e estão continuando caindo. Tá? Então, na realidade, a previsão das próximas décadas é que continue caindo ainda mais os sem filiação religiosa no mundo. Eu sei que na Europa Ocidental e nos Estados Unidos estão caindo, estão aumentando sem filiação religiosa. Mas isso não representa o que acontece no mundo como um todo. Um outro dado bem interessante, esse sociólogo que eu já falei antes, o Rodney Stark, esse é um outro livro dele muito interessante, de pesquisa Gallup, com 160 países, mostrando que, para a maioria da humanidade, Deus está envolvido com o que ocorre no mundo, e a maioria, 3/4, acha que a religião é parte importante de suas vidas na humanidade hoje. Só para a gente ter uma ideia, prevalência de experiências espirituais. Esse é um estudo que fizemos no Brasil com 1.000 pessoas, uma amostra da população brasileira. Só 8% dos brasileiros não tiveram alguma experiência espiritual profunda nas suas vidas. Então, o estranho não é ter experiência espiritual, o estranho é não ter experiência espiritual, que as pessoas têm vergonha de falar. Só para vocês terem uma ideia, a ideia é a crença de já ter visto o espírito de alguém que já morreu. 40% já viu o espírito de alguém que já morreu, só para vocês terem uma ideia. A ideia de uma união com Deus ou algo superior, nós temos 70% que já teve essa experiência. Então, nós percebemos que as experiências são muito comuns, não só no Brasil, mas outros países também. Tá? E há uma grande quantidade de estudos sobre experiências espirituais, como nós já apresentamos aqui para vocês antes. E aí, a grande proposta que a gente traz, que as religiões e a espiritualidade não são meras superstições para lidar com o medo e a ignorância. Podem ser superstições, como tudo. A ciência pode gerar crenças distorcidas nas pessoas. O que foi o nazismo, senão um abuso da ciência? O que foi o stalinismo, também o abuso da ciência? Eles diziam que eram cientistas. A eugenia, o stalinismo, se diziam em nome da ciência. Tudo pode ser abusado.
Tá? Mas o fato é que as religiões, a espiritualidade surge de um modo geral de experiências espirituais. As pessoas têm vivências espirituais e começam a aceitar isso. Quem teve uma experiência de quase morte começa a acreditar muito mais em vida após a morte, por exemplo. E vamos ver, todas as tradições espirituais surgem a partir de experiências espirituais. Então, essas experiências que geram essa possibilidade. Mircea Eliade, que foi um dos grandes estudiosos do fenômeno religioso no planeta, ele fala: nós estamos certos de suspeitar que na base das crenças populares residem fatos concretos. Não quer dizer que eu vou aceitar cegamente todas as crenças populares, mas eu não posso rejeitá-las em bloco como delírios primitivos, que é o que a arrogância nossa muitas vezes faz. Então, muitas vezes, as religiões surgem a partir dessas experiências espirituais adaptadas para o contexto cultural e, às vezes, também com as nossas idiosincrasias colocadas aqui. Tá? Então, para finalizar, eu posso sim incluir o aspecto espiritual sem negar o aspecto biológico, psicológico, social do indivíduo. E esses fatores têm que ser integrados, tanto para diminuir os aspectos negativos e aumentar os aspectos positivos. Deixa eu só concluir aqui. Bom, então, a grande questão é aquela história, vocês devem conhecer, os cegos conhecendo um elefante. Vários cegos que não conheciam um elefante. Aí um pegou o rabo e falou: um elefante? O elefante é uma corda. O que pegou aqui a barriga do elefante falou: o elefante é um muro. O outro: seu pateta, o elefante parece um tronco de uma árvore. O outro falou: que é isso? O elefante parece uma serpente. Imagina se eles começassem a se matar para dizer quem está certo em relação ao elefante. Todos estão parcialmente certos, mas estão errados de pegar a sua estreita percepção para entender o todo. Então, a humildade intelectual, a necessidade de entender o todo para fazermos uma ciência que vá além do materialismo. E eu deixo aqui também, mais uma vez, para aqueles que quiserem conhecer mais sobre o tema, nós temos um canal no YouTube, a TV NUPS, que são mais de 300 vídeos com mais de 80 pesquisadores das principais universidades do mundo sobre ciência, saúde e espiritualidade, e na descrição de cada vídeo tem link para quem quiser saber mais. Então, é um amplo curso das mais diversas áreas, pessoas de Oxford, de Harvard, de Cambridge, Universidade de São Paulo, dos mais diversos lugares, quem quiser conhecer o canal. E fica também aqui os meus contatos, o meu e-mail, as minhas redes sociais, que a gente está sempre colocando eventos, notícias, pesquisas novas, para quem quiser estar atualizado na área. Muitíssimo obrigado, uma boa tarde a todos. Nós é que dizemos muitíssimo obrigada por esta excelente apresentação. Muito obrigada. Muito obrigado. E que o seu trabalho continue assim. E agora iríamos iniciar então a parte final. Iríamos ter agora uma performance artística com Angela Louier. E vamos chamá-la ao palco, por favor. E pedíamos realmente que tentassem, que tivessem os telemóveis desligados para conseguirmos apreciar de facto a música e o movimento.